O ROI, o ROA e o ROIC são indicadores fundamentalistas que ajudam o investidor a analisar melhor a lucratividade das empresas. Seja bem-vindo ao Conselheiro Digital. Meu nome é Lucas Gabriel. Nesse vídeo vamos falar sobre ROI, ROA e ROIC. Você vai aprender a calcular e para que servem esses indicadores. Mas antes, já vou deixar um pedido. Se inscreve e deixa o like nesse vídeo. Ao analisar uma empresa, é interessante você olhar não só para o lucro, mas você pode olhar para o lucro em relação aos ativos, em relação ao patrimônio líquido e também em relação ao capital investido dessa empresa. O lucro líquido você vai encontrar na DRE e todos os outros valores, como capital próprio, que é o patrimônio líquido, capital investido e os ativos, você vai encontrar no balanço patrimonial dessa empresa. O ROI. O ROI, em inglês, é Return on Equity. Em português, seria o retorno sobre o patrimônio líquido. Para calcular o retorno sobre o patrimônio líquido, você vai pegar o lucro líquido do exercício e dividir pelo patrimônio líquido dessa empresa. Por exemplo, uma empresa lucrou 200 milhões e ela tem um patrimônio líquido de 1 bilhão, essa empresa vai ter um ROI de 20%. O que isso significa? Em um ano, ela conseguiu lucrar 20% do capital próprio. Agora vamos para mais um exemplo. Uma empresa lucrou também 200 milhões. Porém, essa empresa ela tem 2 bilhões de patrimônio líquido. O que isso significa? Que ela precisou de mais capital próprio, para gerar o mesmo lucro que a outra empresa. E essa empresa ela vai ficar com um ROI de 10%, que seria 200 milhões dividido por 2 bilhões. Por isso é importante você analisar também o capital que essa empresa tem e o lucro. Porque se você analisar só o lucro, vai parecer que as duas empresas têm uma lucratividade parecida. Mas não. A empresa que tem um patrimônio líquido menor, ela conseguiu transformar o patrimônio líquido 20% a mais nesse período. ROA, Return on Assets. Em português, é retorno sobre os ativos. Segue a mesma lógica do ROI. Porém, lá no balanço patrimonial, você vai pegar o ativo total dessa empresa e vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o lucro líquido e vai dividir pelo ativo total. O resultado será uma porcentagem. Esse indicador serve para você analisar o quanto a empresa conseguiu transformar em lucro o total de ativos que ela tem. Segue a mesma lógica. Quanto maior o lucro em relação aos seus ativos, mais lucratividade essa empresa está tendo. Um ponto importante é que algumas empresas possuem a característica de serem asset light. O que são empresas asset light? São empresas que têm poucos ativos. Essas empresas, por exemplo, Uber, Airbnb, elas não possuem muitos ativos porque o modelo de negócio delas não demanda essa estrutura de capital. Agora, se você pegar empresas que precisam de muito capital, de muito ativo, como fábricas, como empresas que têm uma infraestrutura muito pesada, esse indicador ele vai ter uma porcentagem menor. Por exemplo, a indústria precisa de muito ativo, precisa de muito capital investido. Logo, ela vai ter o ativo dela superior a empresas que não demandam tanto capital, pois a operação da indústria depende do investimento pesado em ativos. Então é importante você saber analisar. Você não pode comparar uma empresa que tem asset light com uma empresa que tem uma estrutura de capital muito forte na parte dos ativos. E agora vamos falar do ROIC. O ROIC significa Return on Invested Capital. Em português seria a tradução para retorno sobre o capital investido. Como calcular o ROIC? O ROIC é o NOPAT dividido pelo capital investido. O NOPAT em inglês significa Net Operating Profit After Taxes. Traduzindo, isso representa o lucro operacional da empresa depois dos impostos. E o capital investido é não só o capital dos sócios, mas também o capital de terceiros, com empréstimos e financiamentos. O ROIC mede a capacidade da empresa de gerar lucro não só com o capital próprio, mas com todo o capital que foi investido, capital próprio e o capital de terceiros. É interessante que o ROIC seja maior que o custo de capital ponderado para essa empresa. Por exemplo, quanto que custa para essa empresa captar recursos com terceiros ou captar recursos dos sócios? É feito um cálculo e o ROIC precisa ser superior para ele gerar valor para o seu acionista. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você assistiu até aqui, eu deixo para você aquele abraço e até o próximo vídeo.